E por que Jesus também não presta? Você falou que você justificou uma parte que Deus não presta. E por que Jesus também não prestaria? Porque, basicamente, dependendo dos textos que você for pegar, né? Porque o pessoal gosta de fazer o cherry picking. Ou seja, vai pegar só algumas passagens que parecem bonitas e tiram de todo o contexto. Por exemplo, você chegar e falar assim que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. E isso daí, pô, isso é bom, né? Eu falei, só isso eu falando assim é bom. Mas Jesus não falou nesse contexto de amar todos. Porque ele cita Levítico capítulo 19, versículo 18. E lá está dizendo claramente que esse amar ao próximo como a ti mesmo está ligado ao povo de Israel. É do povo de Israel. Dos outros, não. Então Jesus ele não inventou isso. Ele pega o texto que está na Torá, num dos livros do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele pega de Levítico 19 e 18. E lá ele pega e cita isso aí. Aí tem gente que fala, não, mas ele falou a parábola do bom samaritano. Então, o samaritano não era judeu. Foi, O povo de Samaria, ele é oriundo do pessoal lá de Israel Norte, que acabou fazendo filhos com outras pessoas de outros povos ali. Então, acaba tendo uma mistura, uma miscigenação. Por isso, eles acabam tendo uma rivalidade. Mas eles, basicamente, são irmãos ou primos, a gente poderia dizer, pelo menos primos. Eles são do mesmo povo, tá? E não serve. Fora aqui, isso aí é uma parte. Você pegar um outro relato, você vai ver que Jesus manda alguns pregarem o evangelho, e ele fala, não entreis em cidade de samaritanos. Vai por quê? Por quê? Se era pra uma... se é pra pregar o evangelho, né? Só porque não, entrei em cidade de samaritana. Então, 2 pesos, 2 medidas ou não? Uma hora sim, outra hora não. Você tem que analisar isso. Então, eu não posso só pegar uma coisa e esquecer das outras, né? Mas é normal isso no meio cristão, o pessoal realmente só pegar o que interessa, o resto o pessoal faz de conta que não existe ou tenta criar uma justificativa que a gente chama de argumento, né? Então, não é argumento, é argumento. Não, é argumento eu ia falar que, de repente, as pessoas vão defender isso daí, porque ele vai falar assim, olha, se você entrar em alguma cidade de samaritanos, vocês vão sofrer violência, ataques, talvez eles vão justificar dessa forma, né? Poderiam, mas estaria errado, porque na Bíblia é o contrário, né? Ele, até quando tem a mulher Ciro Fenícia, por que ele não era para pregar para outras pessoas? Porque ele dizia que, a princípio, era para pregar para os judeus. Então, para eles ali, tinha que pregar só para esse povo. E ele falava, eu fui enviado para os judeus, acabou. Então, quando vem a mulher Ciro Fenícia pedindo ajuda para ele, implorando, gritando, ele faz de conta que não ouve. E ela fala assim, minha filha está terrivelmente endemoniada, vem e me ajuda, cura ela e tal. E ele vai embora. Ele vai andando. Ela grita tanto que os apóstolos falam, vai lá, despede ela. E ele vai indo, até que ela resolve passar ele, se ajoelha, basicamente se prostra diante dele. E ela fala, Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada, vem cá, me ajuda e tal. E ele fala o seguinte, claro, vou te ajudar agora. Você tem fé? Não. Ele fala, não é bom tirar o pão das crianças e dá-lo para os cachorrinhos. Ele fala, das crianças, dos filhos, pode tirar o pão dos filhos e dá-los para os cachorrinhos. Quem são os filhos? O povo judeu. Porque ele fala, eu fui enviado para o povo de Israel. Ele deixava claro, minha missão é essa. Dane-se os outros. Tá? Então ele fala assim, não é bom fazer isso. E a mulher pega e fala, é verdade. Só que os próprios cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aí ele se surpreende. Ele não era onisciente também? Jesus não é filho de Deus? Ele não saberia? Ele pega, nossa, grande a tua fé, mulher. Pode ir lá que agora sua filha tá bem. Tem gente que vai falar, ele tá fazendo isso pra testar a fé dela. Eu falei, mas pra testar a fé, primeiro, se ele é onisciente, não precisa testar a fé. Já sabia. Segundo, se fosse pra testar, ele precisa humilhar a pessoa desse jeito? Se eu falasse isso de alguma outra pessoa, de uma outra etnia, e eu falasse desse jeito, você ia me classificar como o quê? Racista. Racista? Xenofobia, cara? Você é doido? Seríamos cancelados com razão. Mas é Jesus, né? Não, mas Jesus pode, entendeu? Jesus pode falar isso e chamar a mulher de cadela. Não tem problema nenhum, entendeu? Filho, você é um animal, um cachorrinho, entendeu? Uma cadelinha, fica quietinha aí, não é bom. Aquilo que é pra eles, não é bom dar pra vocês. Isso não é bom. Ele deixa claro, não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Então, que fique endemoniada, né? Não existe demônio nem nada, mas naquela conjectura, né, da mitologia, é isso que tá passando. Então você vê uma divisão clara daquilo que é o povo escolhido de Deus, né? O que já contradiz uma série de versículos no Antigo e Novo Testamento, que dizem que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus não faz diferenciação. Não, todo mundo é igual. É igual. Caramba, se fosse todo mundo igual, por que tem um povo escolhido? Não faz sentido. Além disso, tem os escolhidos de Deus para a salvação, tá? E tem aqueles que já foram criados para a perdição. Aí também não faz outro sentido. Você fala, esse Deus por isso também não prestaria. E Jesus, ele compactua disso, né?
Mas tem outras coisas piores ainda. Manda, a gente você- quer ver as piores, As cara. piores. Se você for pegar Lucas 14, a partir do versículo 25, ele comenta assim, que uma multidão seguia Jesus. Aí ele pega, se volta para essa multidão e diz assim, se alguém vier após mim e não odiar seu pai, a sua mãe, seu irmão e sua irmã, seu filho e sua filha e a sua própria vida, não é digno de ser chamado de meu discípulo. Desse jeito. Se eu chegasse para você, ou você poderia perguntar isso para um cristão e falava, se Maomé falasse isso, o que você ia falar de Maomé? Eu falei, é um cara que não presta, onde já se viu falar uma coisa dessa, esse cara é contra a família, blá blá blá. Isso é ridículo, o ensinamento que deve ter, tem que ser totalmente, né, destruído. Ah, legal. Então, foi Jesus, cara. Ah, não, é Jesus. Jesus, isso aí deve significar outra coisa, cara. Deve significar outra coisa. Aí o pessoal vai falar, não, é que ele deve estar falando que você tem que amar a Deus acima da sua mãe, acima do seu pai. Não. O texto grego, até tem traduções que o pessoal tenta amenizar isso, tá? E eles traduzem como, se você não amar menos, ou se você não aborrecer teu pai, tal, não tem nada a ver. Se você for pegar o texto grego, que é miseó, a palavra lá, não sei se eu tô falando a pronúncia correta, aí grego seria com Sabino. E com outros aí. Mas assim, se você for pegar ali, é realmente odiar, ser detestado e detestar. É isso que significa. Tanto que é a mesma palavra usada, por exemplo, para você não odiar os seus inimigos. Você tem que amar os seus inimigos. Ele fala odiar e amar os inimigos. Não é aborrecer seus inimigos. Entendeu? Ah, não é você amar menos. Não. É odiar mesmo. Não odeia. Você tem que pegar e amar os seus inimigos. É um ensinamento de submissão que ele faz, basicamente, pro pessoal do Império Romano que tá acabando com a raça deles. Não. Baixa a cabeça, né? Recebe aí o tapa na cara e vira o rosto de novo para receber a outra. Mas assim, é outra forma que mostra que Jesus não prestava. Mas nesse versículo aí, que é o 26 de Lucas 14, claramente ele vê a multidão seguindo e ele coloca essa condição. Ele pega e fala, se quem vem após mim não odeia todo mundo aí, nem a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo, não. E aí ele conta uma parábola. E nessa parábola, é uma parábola, é uma comparação, né, que ele vai falar lá. Se uma pessoa vai pegar e edificar uma cidade, uma coisa específica, ele não vai parar para fazer os cálculos certinho, para ver se ele consegue dar conta daquilo, para que ele não comece erguendo e daqui a pouco ele não consiga terminar, o pessoal vai lá zombar dele. Do mesmo jeito, se alguém pegar e sair em guerra, ele não vai se preocupar, será que eu tenho pessoa suficiente para dar conta do outro povo? Sim, porque senão eu vou lá e vou perder. Se eu sei que eu não consigo dar conta, eu vou criar uma comitiva de paz e vou lá falar. Por quê? Porque eu não quero perder. Do mesmo jeito, em relação a me seguir. Você tem que saber que você vai ter que fazer isso. Por isso, se você não renunciar tudo quanto você tem, você não pode ser meu discípulo. Ele fala, você tem que carregar tua cruz e me seguir. Senão, não é meu discípulo. Aí eu te pergunto, você seguiria esse cara? Não. Então, qualquer pessoa que fala que você tem que odiar a tua família, presta? De jeito De jeito nenhum. nenhum. Ah, mas foi Deus. Dane-se, velho. Fala pra esse Deus vir aqui que a gente dá um jeito dele. Porque esse cara não presta. Então, o problema que muitas vezes a fé faz com algumas pessoas é exatamente o seguinte, não, mas se foi Deus, então tudo bem eu fazer o mal. Tudo bem eu pegar e fazer besteira. Tudo bem eu pegar e cometer um crime. Porque foi Deus que mandou. Não, Deus pegou e mandou fazer, não tem problema nenhum. Ô Edson, e por que isso tá na Bíblia? Porque você acha que na hora que foi juntando os livros ali, passou batido das pessoas que faziam análise? Nada. Porque foi feito um arranjo, né? Por exemplo, se você até pegar, por exemplo, a Bíblia etíope e a cristã e a protestante tem livros a mais, tem livros a menos. Você acha que quando foram compilar a Bíblia, vamos dizer da católica, né? Certo. Quando foram compilar, e até porque é difícil, né, ler a Bíblia, né? Não é um livro fácil, né? Não é um livro contínuo, né? Eu, pelo menos, tenho bastante dificuldade. Então, você acha que ficou esses pontos sem nó ou essas situações que traria esse conflito que você está trazendo agora pra gente por falta de atenção? O que seria? Que o problema foi o pessoal querer, inclusive, juntar os livros, né? Por quê? Uma coisa é você pegar e ter escrito, algum autor lá na época, escrever com um fim específico, pensando em um público determinado, com a visão que ele tinha daquela época religiosa e política daquele período que ele estava vivendo. Não era para nós. Ele escreveu aquilo lá, colocou e jogou para aquele público. Aí alguém pega esse registro, pega um outro de 10 anos depois, outro de 100 anos depois, outro de 400 anos depois, vai ainda assim. Ele pega, tudo isso aqui é palavra de God. Vamos pegar e juntar. Aí juntou. Aí ferrou, cara. Aí não tem como, porque obviamente uma coisa vai contradizer a outra, né? Tem gente que vai tentar fazer malabarismo, dizendo que tem um monte de referência que se cruzam e tudo mais. Só que não, essas referências que se cruzam, inclusive cruzam com as contradições. Uma hora tá falando uma coisa outra, e depois fala outra, tá? Então assim, para o pessoal daquela época escrever isso que eu falei, fazia total sentido. Você pegar, por exemplo, quem crê em Jesus
por exemplo, dentro do contexto que eles estavam no Império Romano, o pessoal tinha uma visão apocalipsista, que aquele era o final dos tempos, era o último século, e que ia entrar a consumação do século e Jesus voltaria. Então, se você amasse essa vida aqui, mais do que qualquer coisa que pudesse ser referenciada como a vida eterna, você estaria fazendo errado. Tanto que se chegasse alguém em Jesus lá e falasse, eu quero te seguir, mestre e tal, só que eu vou casar minha filha, eu vou fazer alguma coisa específica da minha família, depois eu vou te seguir. Ele fala, não, cara, isso daí você deixa o pessoal se virar lá, ou você tem que focar no reino de Deus. Ou, meu pai, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você vai e prega o reino. Era basicamente a pregação de Jesus, é você abandonar essa vida, tanto que ele pegava e deixava claro que você teria que vender tudo que você tem, dar aos pobres e segui-lo. Ele não falou isso só para o jovem rico, ele falava para outros também. Você quer fazer tesouro no céu? Venda tudo que você tem, dê aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Aí você vai pegar e pregar para as pessoas e assim você vai acumular o galardão, né, digamos assim. Ou seja, você tem que criar bolsas que não se desgastem, coisas que não se enferrujem. Por quê? Porque vão estar lá no céu. Como que você faz isso? Venda tudo que você tem e dá aos pobres. A pregação de Jesus era focada nisso também. Então você tinha que fazer isso. Não tem nenhum líder religioso hoje que faz isso. Talvez, na história, os únicos tenham sido os franciscanos, que realmente viveram na pobreza, abandonaram geral e ficavam lá. E Jesus também não voltou para resgatar eles, assim como não voltou antes, né? Porque Jesus era um falso profeta do caramba, mentiroso de mão cheia, enganou geral ali a galera dentro desse... Se existia um cara que é tido como Jesus histórico, podemos dizer assim, né? Se existia um cara que inspirou a mitologia que tá na Bíblia, esse cara enganou bem, mano. Foi um miserável. Porque se ele falou alguma coisa parecida ali, ele conseguiu enganar um monte de gente que simplesmente abandonou a vida deles e à toa. Você acha que existiu esse Jesus histórico? Eu não duvido, não duvido. Não seria talvez a visão, o Jesus que na academia hoje é mais como um consenso, digamos assim, ou pelo menos a maior parte da galera defende, que tem um Jesus histórico, que teria sido um analfabeto lá de Nazaré, de acordo com as descobertas recentes, que o povo lá, a maioria era analfabeto e tudo mais, o que contradiz o que está o relato bíblico, né? Então, a visão de um Jesus histórico pela academia, pela ciência, ele é diferente do Jesus da Bíblia. Tem crente que não sabe disso e acredita, não, mas muita gente acredita que houve um Jesus histórico. Então o Jesus da Bíblia você viu? Não. Separa, tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que está na Bíblia não existiu, esquece. Isso aí é mitologia. Pode ter existido um cara que influenciou a criação dessas histórias? Sim, pode ter, porque você tinha líderes religiosos ali na época, inclusive com essa visão apocalipsista, e que, obviamente, podem ter influenciado um grupo, e esse grupo foi o que acabou levando partes da mensagem dele, por exemplo, tá? E aí depois o pessoal incrementou pra caceta e cada vez mais o pessoal foi floreando. Tudo bem. Por que eu digo que não necessariamente tenha sido essa pessoa? Eu falo porque lá o próprio Flávio Joséfo, que muitos gostam de utilizar a justificativa que o Flávio Joséfo, ele fala lá de Jesus ou do irmão de Jesus e tudo mais, e que por isso eu tenho um registro de um historiador que tá dizendo que houve esse Jesus. Não quer dizer que ele fez milagre, não. Mas que houve um Jesus que influenciou a galera. Tá, tudo bem. Lá também fala de Jesus, filho de Ananias, o próprio Joséfo. E que estaria na época dele, porque Jesus é um nome comum da época, Jesus? É um nome comum, Só que lá, os historiadores que vão defender a visão do Jesus histórico, é porque ele fala Jesus chamado Cristo. Então ele faz uma separação. Ah, tá. Ele fala. E ele fala sobre Tiago, que era irmão de Jesus, chamado Cristo. Então ele deixa isso separado lá. Eu poderia dizer que assim, que Joséfo ele tá bem depois, né, de Jesus ter existido. O Joséfo não viu Jesus, ele não testemunhou nada de Jesus. Isso aí foi feito depois da queda do templo, que foi lá para o ano 70 depois de Cristo. Jesus teria morrido pro do ano 30, tá? 30 ou 33. Então, assim, pensando nisso aí, como é que ele ficou sabendo quem era Tiago? O que aconteceu? Alguém contou para ele. Entendeu? Ou seja, não é que ele pegou, eu tô historiador, eu sei como registrar isso e tal. Não, alguém falou para ele o que aconteceu, deu os nomes, ele pegou e registrou. Esse Jesus, filho de Ananias, não, ele era basicamente dessa mesma época ali, porque ele teria sido morto, inclusive, numa das guerras ali que estava acontecendo em Jerusalém. Ou seja, esse Jesus que ele descreve é muito semelhante às histórias que você pega quando Jesus está apanhando pra caramba, sofrendo e um monte de coisa, e ele não reclama. Esse Jesus, filho de Ananias, você já viu a história dele? Não. Então ele era tipo um profeta doidão, que ele chegava e ficava gritando, ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Jerusalém. Ah, tá, acho que eu já vi alguma coisa assim. Ele ficava falando isso daí, dizendo basicamente que Jerusalém ia ser atacada, que ia cair o templo e tal, e falava várias coisas do gênero, sempre repetindo a mesma coisa. Só que o pessoal já considerava ele um cara louco, né? Exato, só que só consideraram louco depois que pegaram ele, os romanos prenderam ele,
deram várias chicotadas, acabaram com o cara, e ele não reclamava. É a mesma coisa que fala, o cordeiro, ele pegou, apanhou e ele não abriu a boca. Entende? É a mesma coisa. Só que esse seria um personagem que teria existido, e que ele, era o nome de Jesus, ele ficava falando que ia cair o templo, e a profecia, Jesus também diz que o templo não vai ter pedra sobre pedra lá, ele também prediz, entre aspas, né, porque foi escrito depois do acontecimento, ele teria predito a queda do templo, e aí tem esse filho de Ananias que faz isso, e ele apanha, ele é preso, ele sofre pra caramba, e ele não morre ali. Aí o pessoal vê, mano, ele é louco, cara, deixa ele. E ele ficou alguns anos fazendo isso. E ele continuou fazendo. Aí quando teve esse cerco todo em Jerusalém, ele continuava a falar, ai de ti Jerusalém, ai de ti Jerusalém, lá em José ele disse, ai de mim, quando ele falou ai de mim, veio um projétil, acertou ele e ele morreu. Aí se você for pegar todo o relato de José contando isso, você fala, cara, isso aqui é parte específica da história de Jesus lá nos evangelhos. Que estão misturando. Então o pessoal pode ter pegado isso e criou o personagem em cima disso. Aí depois você cria toda a narrativa que você quiser, entendeu? Quem era ele, de onde ele veio e tudo mais, o que ele pregava, por que ele falou isso, ele prediz a queda do templo e foi invadido, que o templo caiu, caramba, mas morreu com o projeto, vamos fazer de outro jeito. Você acha que se for nessa linha, justifica o povo judeu não entender que o Jesus Cristo veio como se fosse o Messias deles? Também, e porque não só essa parte, é porque quando fala que Jesus é o Messias, o pessoal dos judeus, né, eles têm uma visão específica de quem que seria esse Messias, o que ele deveria fazer. Jesus não fez nada daquilo que deveria fazer. Então parece, ele não fez o que deveria ser feito, ele deveria libertar Israel, ele deveria ser como um chefe, um general, alguém que vai chegar lá e libertar Israel, um rei, exato. Fez nada disso. Então não tem como ele ser o Messias. Tá totalmente errado. É uma coisa muito básica. O Messias é esse aqui. Aí vem um cara, eu sou o Messias, e não faz nada do que ele deveria saber o que era pra ser feito. Tá errado. Mas a interpretação, Deus não tinha revelado. Não, para. Não dá pra cair nessa. O pessoal sabia qual que era o perfil. Se veio alguém dizendo totalmente o contrário, tá errado. Então não tem como, né? Você sustentar isso. É por isso que muitos judeus também, não tem como. Mas tem Jesus lá no Velho Testamento, em Isaías 53, no Salmos 22, e em outras passagens. Fala, não, cara. O pessoal pega e cria o personagem, pincelando versículos e criando o personagem Jesus para caber na narrativa. Então, pensa aí, na nossa realidade hoje, com tecnologia, com internet, celular, com acesso fácil à informação, podendo ver quantas vezes a gente quiser qualquer assunto e tudo bonitinho. Você se lembra, por exemplo, de algum ensinamento específico? Você se formou como dentista, certo? Sim, também como engenheiro, que você falou. Sim, parabéns, exemplo. Então, você consegue lembrar de ensinamentos específicos, sei lá, do 6º semestre lá de odontologia, claramente, vários... Sim, consigo. Você conseguiria descrever detalhadamente, exatamente como o professor falou pra você? Não, exatamente não. Então, mas... Difícil. Talvez alguma coisa pequena, simples, uma dica, mas um ensinamento muito maior, acho que eu não conseguiria repetir as palavras dele. É isso que você... Exato. Não, acho que não... Isso faz quanto tempo? Alguns anos, 10, 15, 20 anos. 10, 15 ou 20 anos, beleza. Então pensa, você tem uma ideia, mas você não tem acesso ao ensinamento completo. Sim, tá? não vou ter. Se você for pegar algum cristão que de repente está assistindo a gente e que é frequentador, toda semana vai na igreja, vê a missa ou algum culto. Pergunta para ele qual foi a ministração, quais foram os versículos, os ensinamentos dados há um mês atrás. Ele não vai conseguir trazer para você. Mas da semana passada, qual foi a palavra? Lembra do versículo? Não vai lembrar. Eles não vão lembrar. Você pode pegar gente que estuda. O pessoal vai pegar onde está escrito isso, aquilo, o que foi falado. Calma, vamos pesquisar. Vamos dar uma analisada bonitinho. Não vai conseguir pegar. E a maior parte dos cristãos estão lá continuamente por anos ouvindo as mesmas pregações. E eles não vão saber te dizer, tá? Agora pega um cara lá há 2000 e poucos anos atrás. Digamos que ele ensinou algumas coisas, beleza? Só começou a ter escritos. Se Jesus morreu no ano 30, mais ou menos, você teria os primeiros escritos que seria, segundo os historiadores, o Evangelho de Marcos. Assim, tem as cartas de Paulo. Eu tô falando da narrativa de Jesus, porque Paulo também vai contradizer o que está nos evangelhos, né? E inclusive o Velho Testamento também, né? O Velho Testamento é ainda mais antigo. Mas se você for pegar a narrativa de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as parábolas e tudo mais, teriam começado a ser escritas, pelo menos, no mínimo, 40 anos depois. Pode contar de 40 a 60 anos, porque poderia ser de 70 a 90 anos para ter o Evangelho de Marcos, tá? Assim como o de Mateus e de Lucas. Se for pegar o de João, de 90 a 102 anos depois, do ano 90 ao ano 100 e pouco, tá? Cara, é muito tempo. Você acha que o pessoal ia lembrar? Certinho, bonitinho, cada ensinamento?
É óbvio que não. Não tem como. Aquela coisa, tá? né? Quem conta um conto aumenta um Aumenta um ponto, ponto. né? É o telefone sem fio, né? Cada hora. Pode ver, na própria brincadeira de telefone sem fio que a gente faz, já muda completamente. Acabou de falar a mensagem. Momentaneamente, no momento já vai mudando. Já né? mudando. Agora imagina, pelo menos 40 anos depois. Então você fala, o pessoal criou o personagem. A partir desse personagem você tem o Evangelho de Marcos, que é o menor que tem. Uma vez escrito ele, alguns anos depois vem vem um autor que escreveu Mateus, pega ele como base, o Marcos, e ele floreia com mais coisas. Tá? Aí ele inventa a ideia de que Jesus teria nascido de uma virgem e tal. E aí começa a pegar o que eu falei, ele pincela versículos específicos que não tem nada a ver com o contexto. E ele fala, bom, isso daqui bate com o que eu quero colocar. Então vou dizer que, por exemplo, o meu filho eu chamei do Egito. Tá, vou pegar essa profecia aqui, se não me engano, em Amós, vou pegar e jogar aqui. Como é que eu faço isso? Cara, eu vou falar que Jesus foi pro Egito para fugir de Herodes. Porque Herodes queria matar ele para não suceder, então ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então vem um anjo, avisa José, vaza! Aí ele pega e vai e fica até Herodes morrer. Não aconteceu isso. Historicamente falando, não teve essa matança. Tá? Então já é um erro da Bíblia. Que bom que não teve isso, né? Porque assim, o Herodes era ruim mesmo. Sim, e o pessoal registrava. E isso não tem registrado. Agora, que seria uma das maiores ruindades dele, né? Então, se sim. registraram tanta coisa, por que não registrou Ia isso, registrar né? isso. E não, além disso, né? Você ia perguntar, peraí, ainda que tivesse acontecido, Deus conseguiu avisar José pra fugir. Por que não avisou os outros? Por que não protegeu os outros? Dane-se as crianças, morram todas. O que importa é que o meu filhinho seja salvo. Caramba, né? Não, Deus podre mesmo. Mas beleza. Aí você vem Lucas depois. Aí Lucas pega Mateus, Marcos, sabe-se lá que outras fontes. Aí ele pega e cria outra narrativa. E aí ele já muda. Ele, vou colocar Jesus como nascido de uma virgem também. Só que eu vou colocar ele nascendo 10 anos depois do que tá lá em Mateus. Então assim, Mateus, Jesus teria nascido um pouco antes do ano 4 antes de Cristo, que foi o ano que Herodes o Grande morreu. Isso registrado pela história. Então Jesus nasceu antes dele, porque é antes de Cristo, né? O pessoal coloca o calendário, caceta, né? Como que ele nasceu antes dele mesmo, né? Até isso, porque tem gente que gosta de falar, como é que o calendário antes de Cristo, depois de Cristo, prova que Jesus existiu. Mas não tem não tem uma outra situação que os calendários sempre estão mudando e de repente essas contas foram equivocadas? O cara que fez era monge, frade, era um monge, que ele fez lá pro século VI, cara. Foi bem depois que ele resolveu criar esse calendário. E ele fez cálculos errados mesmo. Então, aí ficou. Não teve como. Mas você vai ver em outras regiões que não seguem esse calendário, né? O gregoriano, não vão seguir esse calendário. E aí que Jesus vai fazer aniversário, acho que é em janeiro ou fevereiro, não lembro agora a data, ele faz depois. Porque tem esse período aí diferente dependendo do calendário. Tem que decidir, né? Quando que Jesus nasceu. Mas não é só isso. Eu digo de Mateus, seria no ano 4. Ok. Quando você pega Lucas, ele fala que nasceu de uma virgem e tal, só que foi no censo de Quirino. O censo de Quirino aconteceu. Isso aí tem registro histórico. Não do jeito que ele fala. Lá em Lucas, ele diz que o censo de Quirino exigia que o pessoal ia para a cidade natal, que envolve dos parentes. Então, de séculos atrás, que seria de Davi, cidade de Belém, o José, que séculos depois nasceu, putz, meu parente é lá de Belém, vou ter que ir até lá. Quem é que faz um censo na cidade e tem que fazer a pessoa ir para outra cidade para contar lá? Não faz sentido, né? O censo perderia o sentido disso daí. Mas ele cria essa narrativa para jogar ele lá para dizer que é de Belém, para dizer que é de Judá, para dizer que é filho, né, da descendência de Davi. Aí ele faria lá. O que também não faz sentido, porque não é José que é o pai dele. Seria God, né? Que veio lá, pegou Maria de jeito e tal. Mas assim, porque tá escrito lá que a sombra do Senhor pousaria sobre a Maria e ela ficaria grávida. Não dá para ter sombra sem corpo físico. Certo? Certo. Então, Deus se manifestou. Segundo a nossa física, sim. Então, não teria como ter sombra sem corpo. Então, Deus pelo menos se manifestou ali e foi pra cima dela. Aí, engravidou e tudo bem depois. José, não, fica tranquilo que é meu. É simples assim. Né? Aí, é o primeiro corno lá da história. Mas no primeiro? Não, do Novo Testamento, sim. Do Novo, Do né? Novo Testamento Registrado, Registrado, né? E tá de boa, porque Deus pode, lembra? Deus pode. Vai falar pra algum cristão assim, a filha ou a mulher aparece grávida lá, fala assim, não, mas foi Deus. Deixa quieto. É igual o Boto, né? Boto Rosa. Boto Rosa do Boto Pantanal. Rosa, é a mesma coisa. É filho do Boto, né? Engravida e vaza, né? Deus é a mesma coisa. Pegou, engravidou, cuida aí, fui, tchau. Agora, isso aí aconteceu, que não falei, por volta do ano 6º depois de Cristo, o censo de Quirino. Aí eu brinco, né? Você acredita que Jesus nasceu de uma virgem? Fala, acredito. Você já escolheu o evangelho? Porque ou é Mateus ou é Lucas, não dá pra você ficar com os dois. Porque ou Jesus nasceu no ano 4, ou pelo menos no ano 3, talvez, ou você vai escolher
o do ano 6 depois de Cristo. São 10 anos, pelo menos, de diferença. Cara, 10 anos. É tempo pra caceta. Não dá pra você pegar e falar, não, eu vou escolher os dois porque não tem contradição. Aí a pessoa tá sendo simplesmente uma negacionista, meio maluquinha, porque ela não quer negar ou afirmar que aquilo tá errado, né? Ela nega a realidade. Ô Edson, a pessoa que estuda teologia, padres, pastores, eles não veem isso daí? Vem tudo, sabem tudo isso. Eles sabem. Isso aí é o básico do que a pessoa for pegar e estudar sobre não só teologia, os textos bíblicos, história, tudo belezinha. Mas isso não é passado, por exemplo, nos cultos. Nem a pau. Até dependendo do seminário, eles vão falar pra você não falar mesmo. Porque isso abalaria a fé deles, não estariam preparados e tal. Então o pessoal pega e não comenta. E por exemplo, o que você acha, ou de repente, o que você sabe que é falado, comentado dentro, por exemplo, do Vaticano, das instâncias católicas, e o que é falado dentro da teologia, do universo acadêmico? Você acha que é comentado que foi um erro de transcrição, um erro do que eles comentam para continuar? Porque assim, vamos falar do católico. Uhum. Eu não acho que, por exemplo, os bispos, arcebispos e papas não vai chegar assim, ó, pessoal, vamos mentir isso daqui, né? Eu acho que eles usam um outro argumento para passar para os padres passarem para os fiéis, né? Então, que argumento você acha que é usado? Eles vão normalmente pegar e falar, não é para levar a Bíblia de forma literal. Quem faz isso, o sola escritura, que seriam os protestantes. Então, existe essa rixa, esse racha que tem com a Igreja Católica. Tanto que um ficava matando o outro, né? Então o pessoal teve que dar um basta nisso daí, por sabe-se lá quantos anos um ficava matando o outro, protestante e católico. E por quê? Quem leva literal é protestante. O católico, ele não pega só a Bíblia. Ele vai ter a tradição e ele vai ter a voz do Papa. Se esses últimos dois falarem algo que vá contra a Bíblia, então para eles tá bom. Então, basicamente, o que eles vão comentar é isso. Não, a tradição interpreta como? Aí entra aí o lance de interpretação. Entendi. Ah, tem esse texto. Ah, não, mas calma. Isso não significa isso. Tá chamando a gente de burro, entendeu? Você tá lendo, tá escrito aquela atrocidade, aquela idiotice, e aí fala, não, mas não é isso, não. Isso aí tem uma explicação. É o que a gente chamaria de um malabarismo teológico. O xadrez 4D ali, né, que o pessoal tá falando. Mas no protestantismo? Você tá falando que o protestantismo é literal. Uhum. Se ele é literal, ele não tem esse conflito? Tem, aí é que tá. Aí tem, dependendo da linha. Porque tem várias linhas do protestantismo, né? Atualmente tem mais de 50 mil denominações cristãs. Caraca, né? Vocês buscam mais de 50 mil. Então, é muita gente pensando diferente de um texto que deveria ser de God, falando uma coisa só, né? Mas não é. Isso prova também, mais uma vez, que não tem Deus nenhum, né? Tudo criação humana, então cada um vai criando a sua versão de Deus. Eu também fiz isso. Quando eu fui analisar pra eu virar ateu, eu falei, caraca, eu tô criando o meu próprio Deus, eu tô errado. Você fazia a sua adaptação eu ali, faço, né? Todo mundo, fazia, né? Todo mundo acaba fazendo isso. Na verdade, todo mundo que se diz cristão, ele adapta o cristianismo pra ele, pra família dele, pro jeito que ele pensa, né? Exato, pra ele se sentir confortável, sem se sentir culpado e tudo mais. Pra mim tá bom assim, acho que faz sentido e beleza. Vai divergir de tudo que tá escrito? Vai. Mas eu não vou seguir por isso, porque na minha tradição católica, que você estava falando, na tradição me ensinaram isso. Se eu não sei responder, eu vou ver o que a tradição disse, dane-se o que está escrito. Eu vou ver o que a tradição disse sobre esse texto, como é que eles interpretaram. E aí eu vou seguir o que eles disseram. Aí tem todo um malabarismo, como eu disse, dentro da Igreja Católica para justificar essas coisas. Se você for conversar com pessoas que se formaram em teologia e tudo mais, eles vão falar essa realidade. Eles vão pegar e vão falar, não, isso realmente é mitologia. E a desse jeito, quem for honesto contigo, ele vai falar. Sim, sim. Não, isso realmente é mitologia, a gente sabe disso. Quando o cara formado em teologia fala isso pra você que é mitologia, ele tá falando da Bíblia inteira? Geralmente? Ou ele fala de alguns trechos, que é mitologia? Aí eles vão falar de alguns trechos. Alguns seria, normalmente aquilo que condiz com a crença dele, ele não vai falar que é mitologia. A não ser que seja um teólogo ateu, né? Ah, sim. Existe também, deve existir. Sim, tem bastante. E, por exemplo, tem bastante, eu acho que tem, tem alguns que eu conheço. Mas é meio contraditório, né? O cara é ateu e ele... Por que ele faria um curso superior em teologia se ele não acredita, né? Só para ser um historiador mitológico? Poderia ser. Até, ou porque ele gosta mesmo, né? Que nem tá comentando assim, dependendo da forma como você encara, por exemplo, você vai pegar a Ilíada, a Odisseia, tem um monte de coisa religiosa lá no meio, as crenças dos gregos daquela época. Mas você não leva aquilo a sério. Você pega, lê e você vai gostar das histórias, você vai achar interessante, você vai tentar tirar alguma lição de lá. Filósofos fazem isso. Sim. Não, tem lição aqui pra você pegar. Eles não levam aquilo a sério como se fosse um ensinamento divino e tal. Não, pronto, é mitologia. Você poderia fazer isso com os escritos egípcios também, ou dos sumérios, porque você separa, você sabe que é mitologia.
A crença cristã é mitologia também. Assim como a judaica, assim como a muçulmana, assim como a hindu, assim como a budista, é tudo mitologia. Não muda nada, shintoísta, tudo, é tudo mitologia. A questão é, você pode pegar e enxergar dessa maneira, e em si não vai fazer problema nenhum, ou você pode pegar e por aquela viés que é o incorreto, que é você falar, isso aqui é a palavra revelada, aí ferrou, porque aí você vai se deparar com essas contradições. Uma vez que você se depara com as contradições, ou você vai para um lado, que a gente tem várias visões. Se for uma visão, digamos, calvinista, que acredita em predestinação, que Deus já organizou tudo desde o princípio, já escolheu você, eu, tudo para ir para o inferno, dane-se e já era. Não tem como, a gente não escapa dessa. Porque já fomos predestinados a isso. Os outros não, foram escolhidos para salvação. O que já provaria que ele não prestaria se ele fosse assim, né? Mas... Porque aí não existiria o livre-arbítrio, né? Existiria o livre-arbítrio e não seria bom coisa nenhuma. Ele criou alguém para sofrer eternamente. Já tinha, o roteiro estava escrito, né? Sim. Ele é um roteirista, na Exato. verdade, né? E essas pessoas, para elas, tá tudo bem Deus fazer isso tudo e matar e o pessoal se lasca dane, já estava programado, eu já sabia. Eles sabem que vai, eles vão falar assim, Deus é soberano. Não tem problema. Eu confio em Deus e tá tudo bem. Eles vão justificar todas as atrocidades. Não, Deus, tudo bem. Ele sabe o que faz. Quem sou eu para questionar Deus, né? Quem sou eu? Não sou doido? E para ele está de boa. Assim como para o católico, tá de boa ele chegar e dar uma mapeada, dar uma maquiada e chegar e dar alguma desculpa sobre o texto, ou que é uma outra interpretação, uma visão diferente, a gente não segue isso daqui, porque na nossa tradição nós pensamos diferentes, então não vale só o que está na Bíblia, vale a tradição católica, entendeu? Porque a tradição teria vindo antes da Bíblia escrita. O pessoal já era crente antes de ter a Bíblia. Então o que vale é a tradição. Pegou a ideia? Então a tradição teria mais peso. Essa é uma forma de escapar. Contraditória. Contraditória pra caramba. Porque depois aquilo que vale para eles vão para a Bíblia. Entendo. Exemplo, aquilo que eu comento. A pessoa vai chegar e vai pegar esses textos que eu trouxe que eu falo que Jesus não presta. Por exemplo, se você ler o livro de Apocalipse, é Jesus matando todo mundo, tá? É ele, Jesus ou Deus? Os dois. E Jesus ainda vendo o cavalo branco lá com a espada mesmo e mandando ver. Fora as pragas, toda a destruição que ele faz para as pessoas que não porque no Apocalipse é de trás para frente, na verdade, né? Como assim? O Apocalipse o Apocalipse, Jesus está de volta. Ele vai voltar para, digamos, arruinar com a galera que não acreditou nele, fazer a vingança dele, e aí ele institui o reino para que depois tenha o julgamento final. Essa é a ideia. Lógico que é escrito ali para o pessoal daquela época, para 7 igrejas da Ásia, bem endereçado para 7 igrejas da Ásia, não era para o mundo inteiro, porque o povo acreditava naquele período que ia acontecer aquilo. Né? E até fala assim, eis que logo venho, eis que estou à porta e bato, venho sem demora. Não vem, não. Porque era para trazer o medo e o pânico para todas as gerações, né? Na verdade, para aquela geração. Tanto que Jesus, ele até comenta num dos evangelhos, Mateus 24, 34, se eu não estiver enganado, mas tá lá no Mateus 24. Aí você vai pegar, tem Marcos também, ele comenta aqui, não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça. Tudo isso que aí você pega todo o contexto. Ele tá falando do final dos tempos e da volta dele, para inclusive fazer o julgamento e entregar, recompensar cada um segundo as suas obras. Seria o julgamento final. Então ele fala de toda a tribulação, de toda a desgraça que aconteceria na volta dele, e aí ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Imagina você naquela geração falando, nossa, velho, ferrou. Aí tem gente que vai falar, não, mas não é esta geração, a geração pode ser qualquer outra coisa, pode ser a nossa geração agora. Se você ler de esta geração, você vai falar, nossa, essa geração é minha. Não, pensa no cara escrevendo para aquele período, para aquele povo. Ele está falando com os apóstolos, inclusive. E ele também fala o seguinte, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho de Deus, o Filho do Homem vindo no seu reino com os seus anjos. Então fala, tem gente aqui que não vai morrer. Que loucura. Ele fala bem claro isso daí. Ele fala no plural, né? Porque tem gente que vai falar, não, mas João viu o Apocalipse é o fim, ele escreveu, e João já estava velhinho, lá no ano 90 ou 100, sei lá, então ele pegou e escreveu, então ele viu. Não, porque Jesus falou no plural. Fora que não foi o João mesmo que escreveu lá. No máximo foi o tal João de Patmos, que seria de uma tradição joanina. Não foi o João. Nenhum escrito da Bíblia foi feito por alguém que viu Jesus, que andou com Jesus. Ninguém. Absolutamente ninguém. Todos os registros bíblicos, ninguém conheceu Jesus. Não é temporal a Jesus. Isso. Ninguém conheceu, nem um discípulo dele, nada. É toda história inventada. Porque vai história inventada. Ouviram alguma coisa. Pode ter. Que não eu falei do Jesus, filho de Ananias. Alguém pegou, fez umas doideiras lá. Mano, beleza, história interessante. Imagina isso aí se espalhando. E aí o pessoal, não, esse cara pregava tal coisa e não sei o quê. Nossa, realmente vai acontecer. Nosso templo caiu, ferrou, velho. É o final dos tempos. Deus vai vir aqui, vai vingar a gente, vai fazer o quê? Mano, e aí cada um com a sua visão, pensando nesse Jesus, se alguém pregou sobre esse tipo de salvação e que ele ia voltar, o pessoal vai
criando essas narrativas. Cada um tem uma visão diferente. Essa daí vingou. Nessa daí que vingou, aí o pessoal depois começa a escrever, que nem eu falei, aí vem Marcos, aí depois vem Mateus, aí depois vem Lucas. Aí cada um vai acrescentando coisas diferentes, ensinamentos distintos. E vai colocando mais contradições Sim. nos textos. E na parte principal, inclusive, que seria da morte e da ressurreição dele. Cada um conta diferente. Qual que é a diferença da... Por exemplo, se você for pegar na morte de Jesus, o pessoal estaria ali vendo os seus últimos momentos, né? Então, o que será que Jesus falou antes de morrer? Depende. Depende do evangelho. Porque tem um que vai falar o seguinte, que é Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Ele citando o Salmo 22 ali. Aí você fala, ele citou isso daqui, morreu. Deus meu, por que me desamparaste? Morreu. Tá. Não, mas um outro evangelista fala diferente. Quer dizer, nesse ponto aí, ele estava duvidando do próprio pai, né? Exato. Olha só. Porque se já estava tudo predestinado, que ele, inclusive ele ia morrer, por que ele está falando que ele foi desamparado, né? E ele ainda pede para não passar por aquilo, né? Tem registro no evangelho, não lembro agora qual dele, mas tem um registro onde ele pega e vai orar, vai com Pedro, João e Tiago, pelo menos ali, e chega lá no monte, vamos orar. Fiquem aqui enquanto vigiem, ele fala, vigiem, enquanto eu vou orar. Ele se afasta. Aí ele fala assim, pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí diz que ele fica um tempo ali orando, falando essas palavras. Aí ele volta e vê os apóstolos dormindo. Ele fala, pô, mas vocês não conseguiram vigiar comigo nem 1 hora? Então ele ficou pelo menos 1 hora falando ali as mesmas coisas. Aí pegou e voltou repetindo as mesmas palavras. Diz até que ele começou a suar gotas de sangue. Porque ele estava sofrendo, sabendo que ele iria passar por aquilo, certo? Então ele não queria passar por aquilo. Eu vou. Não, ele chegou lá e fala, dá um jeito aí, vê se é possível, né? Mas que seja feita a tua vontade, beleza. Aí ele volta, e os apóstolos de novo dormiam. Fala, pô, mas de novo, fica difícil assim. Ele dá bronca neles. E isso mostra que Jesus, o personagem ali, era um hipócrita. Por quê? Porque ele pegava e ensinava lá, você vai pegar em Mateus, por exemplo, e dizendo, quando você orar, não use de vãs repetições. Porque quem faz isso são os gentios, né? Os gentios dos outros, pessoas de outros povos, que eles acham que vão ficar falando ali e que eles vão ser ouvidos. Não, vocês não têm que fazer isso. Quando você for orar, vai lá, no seu quarto, se fecha lá, ora em secreto, teu pai em secreto vai te recompensar e tal, mas não é para você orar usando vãs repetições. Só que quando ele tá no aperto lá, ele vai orar e ele faz o quê? Deus meu, ele vai falar assim, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, né? Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Pelo menos 1 hora. E a Bíblia diz assim, ele foi e voltou e repetiu as mesmas palavras. E ele diz para não fazer vãs repetições. A repetição dele era vã, ele sabia que não ia mudar. Ele veio para aquilo, não veio? O personagem veio para aquilo. Sim. Era uma repetição vã. Tanto que ele também não foi atendido. Então, assim, né, Jesus é a prova que quando você ora, Deus não responde, tá vendo? Pode ver, nem o filho. Se não respondeu pro filho, que dirá pra nós, né, cara? Nós, Imagina. Então, assim, ele fala uma coisa pro pessoal praticar e ele não pratica. Hipócrita, miserável, entendeu? Não faz. É o que muitos crentes fazem hoje. Eles querem pegar e colocar exatamente pros outros. Você tem que seguir, porque é a Bíblia, que é a palavra de Deus, você tem que seguir isso aqui, blá, blá, blá. E eles não seguem. Bando de hipócrita, tá? Isso é sem exceção, porque assim, se você for pegar qualquer crente, todo mundo é ateu mesmo, porque eles não acreditam, porque tudo que eu tô falando aqui, tem gente que nem conhece os textos, tem gente que tem medo de pegar na Bíblia e ler, e aquilo que o crente deveria realizar, ninguém faz. Não só vender tudo, dar pros pobres e seguir a Jesus e pregar o evangelho. A galera tá fazendo diferente hoje em dia, né, cara? Totalmente contrário, eles vão falar que você tem que pegar e ganhar a vida aqui, mas sendo que é totalmente o contrário do que o evangelho ensina.